Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Christopher Loregian e espero que você esteja bem acomodado para ouvir as experiências que eu estou aqui prestes a compartilhar. Hoje eu decidi, por alguma razão, dar início a essa série que eu planejava há tanto tempo. O nome da série é Minhas Experiências. Eu passei um bom tempo buscando um tema e uma experiência que eu pudesse compartilhar no primeiro vídeo. Não é falta de ideia, não é falta de opção, mas sim a busca por um tema que realmente fosse encaixar com a minha realidade e que estivesse abrangendo todas as outras áreas da minha vida. E por essa razão eu acho que não existe nenhum tema que eu me identifique mais do que como é viver a transição de adolescente para adulto. Eu acho que não existe nada que me impacte mais hoje do que essa transição. Eu digo essa transição porque eu tenho totais responsabilidades de adulto há mais ou menos 6 ou 7 meses. Porque os primeiros 3 meses que eu estive aqui nos Estados Unidos, o meu tio ele foi como um pai para mim e proveu alimento e dentre outras coisas, moradia. Só que eu também não sou nenhum tipo de pessoa que gosta de ficar acomodado, então rapidinho eu dei linha na pipa e busquei um canto para mim morar. Então eu saio da Flórida, venho para Massachusetts para trilhar meu próprio caminho, construir minha própria história sem ficar abusando dos outros, né? Basicamente é isso. Eu vou estar falando aqui agora principalmente dos desafios da fase adulta, que são coisas que têm realmente me impactado muito. Eu acho que a principal delas é não ter alguém ali para pagar para você o seu alimento e o seu aluguel, e também preparar esse alimento para você, você não ter que se preocupar em fazer comida. Eu acho que tudo isso que envolve pagar despesas e preocupação se você vai comer ou não, e eu não digo nem por falta de dinheiro, mas você chega tão cansado em casa depois de um trabalho e de um dia tão exaustivo que em alguns momentos você não sente realmente vontade de ir preparar um alimento, porque é muito exaustivo. Ainda mais eu que trabalho, por exemplo, instalando cerâmica. Às vezes depois de um dia de 12, 14 horas de trabalho, onde você fica fora de casa, tudo isso cansa muito. Então, também eu acho que a questão da organização pega, mas pega muito forte, porque se você realmente não estiver determinado, ou então se você não for uma pessoa incomodada com a desorganização e com a sujeira, você passa a viver uma vida assim tenebrosa em relação à organização e outras coisas. Eu, graças a Deus, eu fico muito incomodado quando eu vejo as minhas coisas desorganizadas, quando eu vejo sujeira. E também o meu quarto, ele não é lá muito grande e eu também não tenho muitos utensílios de cozinha, então isso acaba facilitando. Inclusive, já deixando uma dica aqui logo de cara, se você está começando a morar sozinho, cara, elimina o máximo de coisas possíveis da sua vida. E eu digo isso de todo o coração, porque enquanto mais coisa você tem, mais energia você vai gastar para manter a sua casa organizada e limpa. E isso faz total diferença. Então, é uma sugestão que eu estou dando aí para você, se você está buscando ir morar sozinho, tá? Mas eu também gostaria de comentar aqui sobre o aluguel e as despesas da casa. Hoje eu pago um aluguel ali que gira em torno de uns $1.000 por mês e, querendo ou não, é uma parcela significativa da minha renda. Nada que me faça passar fome, até porque eu não recebo mal, porém, é claro que
o aluguel de um quarto é muito caro. Ainda mais na região onde eu moro, as coisas elas não são baratas. Mas é aquilo, são escolhas. Eu poderia estar vivendo em um lugar, por exemplo, onde o aluguel é 500 ou 400, mas o meu conforto e a minha paz ela seria muito menor. Então eu acho que cabe a você escolher o que é a sua prioridade. E a minha prioridade é viver e não sobreviver, entende? Então essa também é uma decisão muito difícil que você tem que tomar logo nessa primeira fase da sua vida, que você precisa escolher onde que você vai morar e dentro das oportunidades que você tem, é claro. Eu acho que por isso também é bom que, mesmo que você seja jovem e ainda não pense em morar sozinho, cara, vai construindo seu networking, vai buscando ter contatos, porque foi isso que me ajudou. Eu consigo morar em um lugar decente, um lugar bacana, não por méritos meus, mas porque, graças a Deus, eu tinha uma boa rede de apoio e eu consegui me estabilizar em um lugar bacana, entende? Eu acho que isso é uma coisa bem legal também. Referente também à despesa de alimentação, olha, eu acho que não é um ponto negativo não. Eu acho que chega a ser até um ponto positivo, porque se você tem a famosa temperança no momento ali onde você vai se alimentar, você come bem e você... Quer dizer, isso na realidade em que eu vivo, morando nos Estados Unidos e tendo que alimentar só eu, né? Eu tenho que me alimentar, eu não preciso de alimentar filho, eu não preciso de alimentar pai, não preciso de alimentar mãe e nem mais ninguém. Então, olhando por essa régua aí, e se você tiver mais ou menos nessa mesma situação, olha, é assim, bem tranquilo, eu como de tudo que eu quiser, quer dizer, eu tenho condições de comer de tudo que eu quero, porém eu não faço isso, porque senão, é claro que minha saúde ela ficaria ruim. Inclusive, mais ou menos uma semana, eu já não como nenhum tipo de... Não, já vai 2 semanas já. Eu não como açúcar, não como nenhum tipo de farináceo. Todos os carboidratos que eu como, eles são naturais. Por exemplo, aveia, batata e esses outros tipos de carboidratos naturais, né? Eu realmente... Não é nem só por uma questão de saúde, mas realmente eu perdi o interesse em comer açúcar, eu perdi o interesse em comer pão, pizza e outras coisas, macarrão também. Sei lá, eu comia tanto aquilo que eu falei, eu quero mudar um pouco e agora eu vou fazer do meu estilo de vida um estilo de vida mais saudável. Enfim, agora eu só como vegetais, frutas e carne. E carboidratos naturais. Então, aí, para vocês verem, é possível você ter uma dieta boa, bem nutritiva e viver bacana aí em relação à sua alimentação. Eu não devo gastar mais de 150, 200 dólares em uma quinzena. Então, se eu gastar muito, né? Se eu gastar muito, extrapolar, falar, nossa, agora eu vou gastar muito dinheiro. Até porque carne aqui de boa qualidade não é tão inacessível, você consegue comprar, você consegue estar comprando bastante legume, verdura, frutas, de maneira bem acessível também. Então, assim, são coisas bem acessíveis para o pessoal que mora para cá, né? Pelo menos na minha perspectiva. Então eu me alimento bem, basicamente é isso. O que me complica é muita a questão de não ter alguém ali, por exemplo, para preparar essa comida. Por exemplo, quando eu morava no Brasil, e eu morava com meu pai ou com a minha mãe, porque eu morei com a minha mãe um tempo, vou pegar ali os últimos 2 anos da minha vida, dos 15 aos 17, né? Quando eu morava no Brasil, eu comia na casa da minha mãe ou da minha avó, né? Então, meu avô fazia comida quando eu morava com a minha mãe, chegava do trabalho de noite e eu comia e ia para a escola estudar, de noite.
Foi uma fase legal da minha vida, não posso reclamar não. E de manhã eu nunca gostei de comer de manhã, então, enfim. Mas sempre quando eu chegava em casa tinha comida pronta, eu só precisava de resquentar aquilo, mas eu não tinha que passar pelo processo de preparar a comida. E a mesma coisa funcionava quando eu morava com meu pai. Eu ia para casa da minha avó, e minha avó, nossa, uma cozinheira de mão cheia, sempre fazia comida. Eu chegava na hora do almoço depois da escola, esfomeado já, porque levantava às 5 horas da manhã para ir para academia e depois ainda ia para a escola, e era aquela loucura. Então assim, chegava em casa já estava esfomeado, louco para comer. Aí tinha aquela refeição maravilhosa que minha avó fazia, né? Eu não tinha que me preocupar em pagar, eu não precisava de me preocupar referente ao tempero da comida, eu não precisava de preparar a comida, enfim, era uma coisa muito fácil para mim, muito legal, né? Você simplesmente chegar e ir ali comer e depois você sai, vai trabalhar, você não tem essa responsabilidade, esse peso de ter que fazer por suas próprias condições e botar a mão na massa e realmente fazer acontecer. Cara, é assim, adulto, você tem que fazer por si. E se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Eu acredito que isso é um ponto positivo, tá? Dentro da régua que eu vivo hoje, eu acho que isso é muito positivo, porque te traz um senso de responsabilidade muito maior e dessa maneira você se torna uma pessoa realmente muito mais cautelosa com aquilo que você compra e come. Você se torna uma pessoa mais temperada, porque você fala, opa, eu não preciso disso aqui. E aí até, eu não vou falar que a preguiça é uma coisa boa, ok, mas até no ponto da praticidade, se você não for um dumb guy, velho, você vai comer bem e vai comer rápido, você tá entendendo? Porque eu, por exemplo, eu tenho no máximo 30 minutos de almoço quando eu tô trabalhando, então eu preciso comer uma coisa leve e rápida ali para mim me sustentar e continuar seguindo meu dia. Se fosse até um mês, uns 2 meses atrás, só tava comendo porcaria, me alimentando muito mal, comendo só pão com poio. Cara, não tava legal a minha alimentação. E esse frango que eu comia era tipo um frango industrializado, com maionese e umas outras paradas lá. Então assim, não tava comendo bem. Hoje não, hoje a minha alimentação ela já é diferente. Eu compro um pacote de uva, eu compro um legume e como aquilo e eu estou satisfeito. Eu não preciso de comer mais do que isso. Comer mais do que isso me deixa com o food coma, né? Que você acaba de comer, você fica pesadão ali, e aí você, não consegue trabalhar, desenvolver, performar. Então, realmente, se você fizer boas decisões, tomar boas decisões e se adaptar a um estilo de vida um pouco mais saudável, você vive melhor. Outra coisa também que eu acho muito interessante, na condição que eu estou hoje, no trabalho que eu tenho hoje, não é possível, por exemplo, eu fazer uma academia. Ah, Christopher, você está... sei lá, deixa eu ver que palavra que eu posso usar aqui para descrever isso. Se vitimizando, se bem que essa palavra não pega tão bem com o que eu falei aqui. Ou então, você está sendo preguiçoso. Também não. Eu vou explicar. Eu não tenho horário para chegar em casa. Então, eu saio de casa, sei lá, 5:30 da manhã, igual eu saí hoje. E eu nem vou para casa. Essa semana eu tô em outro estado, trabalhando. Então, esse trabalho que eu estou hoje, que inclusive eu amo trabalhar com o que eu estou trabalhando, amo viver a experiência de estar viajando e trabalhando, que eu vou deixar isso para um próximo vídeo, é super legal. Porém, eu não tenho, por exemplo, a flexibilidade de horário de poder ir em uma academia. Então, para mim me manter em forma, como adulto, eu preciso de ser um pouco mais firme naquilo que eu vou me alimentar e no horário que eu vou dormir, nas outras coisas que eu vou fazer. E quando chega final de semana, eu tenho que arrancar energia, não sei da onde, mas eu preciso de fazer algum esporte, porque
E eu preciso me manter saudável porque meu corpo é a minha melhor ferramenta. E se o meu corpo não estiver funcionando bem, eu também não tenho dinheiro. Tá entendendo? Então, como adulto, essa responsabilidade de estar em forma também é muito importante. Eu não vejo muitas pessoas falando isso, tá? Mas eu acredito que na minha realidade, ainda mais que eu trabalho com instalação de cerâmica, cara, eu preciso estar em forma. E se eu não estiver em forma, o trabalho não vai render e aí eu também não vou estar sendo útil. E se eu não for útil, naturalmente eu não vou seguir trabalhando com a empresa, certo? De maneira justa, é claro. Então, tudo isso é muito importante. Agora, falando dos pontos positivos, que pelo menos eu enxergo como positivo, cara, todas essas responsabilidades que eu falei que eu tenho, eu vou colocar como ponto positivo. Por que eu vou colocar isso como ponto positivo? Eu me tornei um ser humano melhor depois que eu passei a ter essas responsabilidades. E eu digo em todos os sentidos. Hoje, não que antes eu fosse um cara insensível com a dor dos meus pais, mas eu não tinha compreensão de como é difícil você ter que se sustentar. E mais, eles ainda viveram por muito tempo uma coisa que eu ainda não cheguei a viver, espero que eu tenha oportunidade de sustentar um outro indivíduo. Então, assim, hoje eu compreendo muito melhor aquilo que os meus pais sentem em relação a ser um adulto, e eu acho que tudo isso me tornou um ser humano muito melhor. Então eu acredito que as responsabilidades foram em si o principal ponto positivo. Até porque isso vai abranger também a liberdade que você tem de fazer as coisas. E quando eu digo liberdade, não é de fazer aquilo que você quer fazer, mas de você fazer aquilo que você não quer fazer e fazer bem feito, e você falar, eu fiz, porque se eu não fizer isso aqui, as coisas não vão caminhar. Então você se torna uma pessoa muito mais determinada, muito mais esforçada, muito mais preparada para os desafios diários e da sua vida. Enfim, eu acho que a verdadeira riqueza do homem não está relacionada à conta bancária dele, mas sim como que ele reagiu ao longo da vida às experiências que ele teve. E como que ele transformou aquilo, ele recebeu aquilo de maneira positiva ou negativa, entende? E um cara rico, para mim, sem dúvidas, é um cara que lidou bem com as adversidades da vida, e se não lidou bem, ele buscou melhorar e posteriormente se tornou um indivíduo melhor, como pessoa, como humano, entende? Passou a ser uma pessoa ali, me fugiu a palavra. Enfim, não vou lembrar a palavra, mas basicamente uma pessoa que ela compreende melhor a dor do outro, uma pessoa mais compreensiva. Eu acho que isso também entra no campo de quanto mais você tem compreensão das coisas, menos compreensão você espera, e então você vive mais em paz, porque você já não espera mais algo do outro. Eu acho que se tornar adulto de verdade é você parar de esperar as coisas dos outros e mover com suas próprias pernas e chegar em algum lugar. E não se vitimizar pelo que os outros não fizeram por você. Entende? Eu acho que esse é o ponto-chave de se tornar adulto. Fazer aquilo que tem que ser feito, não se vitimizar pelo aquilo que você não tem controle e fazer o melhor dentro das suas condições. É claro que, por exemplo, eu consegui fazer tudo que eu estou fazendo e, é legal. Tem pessoas que não conseguem fazer o que eu estou fazendo, mas não é porque elas são inferiores ou incapazes. Eu acho que é muito pelo contrário, é porque eu tive oportunidades que essas pessoas não tiveram, entende? Então, eu acho que entra muito nesse ponto também. Por exemplo, deixa eu puxar um exemplo aqui legal, que eu vou puxar um exemplo com a minha pessoa. Por exemplo, tem um jogador de futebol da minha idade, que ele joga no Barcelona e tem 17 anos. Esse cara, é muito rico hoje em dia, sustenta a família,
a conta do banco dele está cheia de dinheiro e ele tem várias possibilidades, enfim, ele consegue fazer academia, se alimentar bem, fazer outras coisas. Se bem que alimentar bem eu consigo também, sustentar minha família ainda não. Mas enfim, se eu fosse me comparar, por exemplo, a esse cara, eu estaria me entrando numa enrascada, porque não é justo comigo e também não seria justo com a pessoa que está nesse patamar comparar uma pessoa com a outra, entende? Porque ele teve oportunidades diferentes e seguiu um caminho diferente, entendeu? São dois pontos de início que são completamente divergentes um do outro. Agora, o que eu posso fazer? O que eu posso falar? Dentro das condições dele, ele fez o melhor e é por isso que ele chegou aonde que ele está. E dentro das minhas condições, eu fiz o meu melhor. Então, eu acredito que é isso que deve ser observado. Não aonde a pessoa está, não em qual ponto a pessoa está, mas qual que foi a entrega dela. O quanto essa pessoa se entregou para estar onde ela está. Entende? Eu acho que esse é o ponto principal aí. E com certeza é um dos pontos chaves aí de se tornar um adulto. Entrega e realmente fazer o melhor que você pode e ir ao limite. Eu acho que essa questão de virar adulto me trouxe um pouco desse feeling, dessas... É foda porque quando você vai aprendendo outro idioma, esqueci qual que é o nome do fenômeno agora, mas você basicamente vai puxar uma palavra que está de mais fácil acesso no seu vocabulário, e a palavra mais fácil que eu encontro às vezes vai ser em inglês. Igual também quando eu tô tipo falando com um americano, aí eu falo sim, sim, ou então é uma viagem muito louca. Mas enfim, basicamente agora eu me perdi um pouco, mas eu acho que eu já expressei tudo que eu queria expressar em relação a essa experiência de estar sendo adulto. O objetivo dessa série e desse vídeo que eu tô gravando agora é de ser sem corte, ser uma parada mais real, buscar realmente trazer aquilo que é a realidade, entende? Eu vejo que hoje em dia tudo precisa de uma edição, tudo precisa de ser preparado antes, mas a vida acontece agora, a vida acontece aqui e a vida não tem tempo para você ficar parando e editando. A vida real, é claro, né? Então, assim, quando eu vou conversar com uma pessoa, eu não consigo colocar uma musiquinha de fundo para ela me ouvir, tá entendendo? No meio da rua. Então, por isso que eu gosto desse estilo de vídeo. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês tiverem alguma sugestão, deixem aí nos comentários. E espero que vocês possam ter tirado algum proveito do que eu falei aqui com vocês. Agora eu preciso de fazer uma longa caminhada até o local onde eu estou ficando. E é nóis, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e tchau!